Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E hoje a nossa lição tem como título Um idioma. Bom, o capítulo 11, versos 1 a 4, ele tem uma narrativa bastante interessante, mas antes eu quero orar com você. Feche seus olhos e faremos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha o que está escrito no capítulo 11 de Gênesis, versos 1 a 4. Diz bem assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muito bem, olha só que coisa interessante. Moisés, quando escreve este relato, ele faz um link também com o capítulo 1 do livro de Gênesis. Bom, de antemão eu quero mostrar aqui que logo o início da narrativa mostra que um pequeno número de pessoas que viviam após o dilúvio saíram do Oriente e se estabeleceram ali na planície de Sinar. Eles estavam unidos geograficamente, mas não só geograficamente, eles também estavam unidos ideologicamente, pois o relato diz que eles tinham o mesmo idioma, a mesma linguagem e a mesma maneira de falar. Aqui nos traz a ideia de que eles usavam as mesmas palavras num único discurso, ou seja, eles tinham um só pensamento, um só intuito, uma só intenção. Dá aqui para nós a ideia de uma forma de governo. Na realidade, não é um governo democrático, e sim um governo totalitário, onde somente aquelas pessoas que tinham a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo comportamento poderiam ser aceitas. Bom, o fato é que a narrativa continua, como nós vimos, e é interessante que Moisés ele usa algumas expressões neste capítulo 11 que encontramos ali no capítulo 1. Por exemplo, nós vemos ali no capítulo 1, versos 6, 9 e 14, Moisés usando a expressão "e disse Deus", para Deus. E aqui nós encontramos logo no versículo 3 do capítulo 11 a expressão "e disseram uns aos outros". E nós vamos percebendo já de cara uma tentativa de se assemelhar a Deus por parte dos construtores. E isso fica mais nítido quando nós chegamos ali na metade do versículo 3, quando os construtores, eles então resolvem fazer tijolos. Diz bem assim: Vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. E no versículo 4 está escrito assim: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade. Essa forma plural do verbo, façamos, queimamos, edifiquemos, é uma expressão plural que nós encontramos também lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não há dúvidas de que os construtores eles tinham a intenção de se tornar como Deus. Vai muito além de apenas construir uma cidade, uma torre para fugir de um possível dilúvio, mas a ideia era realmente se tornarem como Deus. Isso fica mais nítido quando eles dizem que desejavam fazer esta torre e o topo deveria alcançar os céus. E o nome deveria se tornar célebre, o nome deles tornar célebre. Olha, Isaías 14, verso 14, diz bem assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, ele queria realmente chegar acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. É o mesmo desejo. E sabe, só Deus pode engrandecer o nome de uma pessoa. É interessante que em Gênesis 12, verso 2, Deus disse que engrandeceria o nome de Abraão. Isaías 63, 12, diz que o nome de Deus
o nome de Deus foi eternizado. Deus eternizou para si o seu próprio nome, quando ele libertou o povo, quando ele operou aquele grande feito, abrindo as águas do mar para o povo passar. O nome de Deus se tornou glorioso, verso 14 do capítulo 63 de Isaías. Ou seja, não há outro nome a ser eternizado a não ser o nome do nosso Deus. E isso porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Isso porque Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Redentor. Mas sempre há um grande conflito por acontecendo, sempre há instrumentos tentando ser como Deus, e essa, na realidade, o que está por detrás disso é o próprio Satanás, né? Nós sabemos disso, vemos isso quando ele infectou Eva com esse desejo lá no Jardim do Éden, vemos isso no coração desses construtores, e vamos ver isso também quando ele começa então a usar outros instrumentos na tentativa de buscar usurpar o lugar de Deus. Olha que coisa bastante interessante. Lá no versículo 1 fala da planície de Sinar. É a mesma planície que aparece ali no livro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 2 mostra novamente essa planície sendo citada. Foi para onde o rei Nabucodonosor levou, né, os cativos de Judá, foi para onde ele levou os utensílios da casa de Deus para a casa do Deus deles. Percebe? Essa planície também provavelmente é a mesma planície onde o rei Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, edificou uma estátua toda de ouro e impôs que adorassem essa estátua. Todos estavam reunidos e eles foram realmente ali ameaçados de morte se não adorassem, lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Olha uma ideia novamente aparecendo de um governo totalitário, onde todos deviam estar unidos geograficamente e ter um mesmo pensamento e a mesma atitude. De outra forma não seriam aceitos. Sabe, nós vamos ver isso no desenrolar do livro de Daniel, com a ideia do chifre pequeno, que realmente tenta usurpar o lugar de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 2, verso 43, com a tentativa de unificar, de unir as nações num só propósito, a ideia de ter um governo mundial, um império mundial. Bom, o fato é que Babel, ela dá origem posteriormente à Babilônia, como nós sabemos, e ela vai ser, até o final, um instrumento nas mãos do inimigo para tentar, de todas as formas, tomar o lugar de Deus, forçar as pessoas a adorarem, não ao Criador, mas adorarem ao objeto, né, de culto proposto. Na realidade, forçarem as pessoas a adorarem a si mesmo. Essa é a ideia de Satanás, forçarem as pessoas a adorarem a ele, né? O diabo, ele vai tentar isso de todas as maneiras e ele vai usar seus instrumentos para isso. E Babilônia, nós sabemos que é um instrumento pelo qual o inimigo tem trabalhado para que as pessoas deixem de adorar o verdadeiro Deus, para adorar a Ele. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.